vídeo curto. E desde já chamo o nosso missionário, irmão Pedro Rocha Júnior, mais conhecido como Pedro do Borel. Amém. Vamos assistir o vídeo. Que a doce paz e a presença do nosso amado Jesus esteja com todos vocês da amada igreja nessa conferência missionária. Mateus 28:19 diz: portanto, vão e façam discípulo em todas as nações da terra, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sou grato a cada um de vocês, a liderança da igreja de coração, que investe na obra missionária. Só podemos realizar isso, implantar igrejas, comprar motos, adotar obreiros, se a igreja é fiel no seu compromisso. A Igreja Memorial tem sido fiel e eu agradeço a cada membro da igreja, a liderança e os pastores do meu coração, que tem abençoado vidas em Burkina, no Sudão do Sul, no Egito e também no sudoeste da Ásia, agora no Camboja, onde 11 obreiros foram adotados para implantar a igreja. Deus abençoe vocês abundantemente e que nessa conferência missionária haja uma surpresa do Senhor para cada um de vocês, que vocês renovem os seus votos, porque há muitos povos e nações que ainda não alcançaram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos abundantemente. Saúdo a todos com o ósculo santo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, do fundo do meu coração, a minha gratidão. Amém, glória a Deus. Nós fazemos parte dessa missão também. Aleluia. Quero apresentar aqui nosso querido irmão missionário Pedro do Borel. É um homem que tem sido relevante na cidade ali do Rio de Janeiro, por onde ele tem passado, passou no Egito. Ele vai contar um pouco mais da história. Tem trabalhado muito em favor da justiça social, crianças carentes, e ele vai falar muito mais. Vamos orar para que Deus possa usá-lo. Querido Deus, obrigado por esse presente, obrigado, Senhor, pela vida do meu irmão, deste servo do Senhor, e que o Senhor possa mesmo usá-lo, que o Senhor possa mesmo trazer ao coração dele tudo aquilo que o Senhor já tem falado ao coração dele, tudo aquilo que ele já tem visto no serviço ao Senhor, no atendimento aos necessitados, nos projetos, que o Senhor mesmo possa falar aos nossos corações e nos despertar, ó Deus, para aqueles que estão necessitando ouvir do Teu amor e do Teu Evangelho. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você sabe por quê, né? Sentiu firmeza. Microfone personalizado. Então, boa noite, é muito bom estar aqui, obrigado pelo convite. Meu desejo é que, de alguma forma, a gente possa pensar juntos, né, e somar juntos, dividir um pouquinho aquilo que eu tenho com vocês, com aquilo que vocês têm. E começa hoje, né, a conferência de vocês, mas independente de começando hoje ou não, o número de pessoas que tem aqui, eu vou fazer aquilo que está proposto no meu coração. Eu vou começar a minha mensagem aqui e vou terminar somente no domingo. Entendeu? Assim, eu vou começar, vou passar o microfone aqui e a gente continua na próxima pregação, porque eu quero criar um raciocínio para a gente pensar sobre o tema que vocês estão propondo aqui, né? De fazer diferença na cidade, a partir da cidade. E eu amo esse tema. Eu amo esse tema, amo, porque eu costumo dizer que eu sou um missionário que não dei certo. Não é? Porque qual é a lógica que você tem do missionário? É aquele cara que vai. Jesus nunca falou para mim, ide, ele falou, fique. Então, eu sou carioca, meu nome é Pedro Rocha Júnior, eu sou carioca, nascido no Rio de Janeiro, criado no Rio de Janeiro, carioca da gema, sou Flamengo, minha esposa não é Tereza, a minha esposa é Nádia, tenho um fusquinha, cor de abóbora, está sendo reformado, mas vai ficar bonito. Estou pensando em mudar da cor de abóbora para vermelho. Mas como tem muito inimigo no Rio de Janeiro, os vascaínos, eu tenho medo de quebrarem meu carro.
Então, eu sou meio... Assim, eu sei que eu caí aqui de paraquedas, né? De paraquedas assim, no sentido que eu não vim convidado para vir estar aqui direto. Eu vim porque tem 2 conferências, na Batista e aqui, e achei legal, estou aqui para somar. Mas, não sei se alguém aqui... Coisa que não me conhecia, levanta a mão, quem não me conhecia? Então, não perdeu nada. Mas eu sou um cara assim meio polêmico, não polêmico, coisa ruim, mas é que eu gosto de pensar. E o Evangelho me faz pensar. Isso, para mim, é uma coisa que tem que ser padrão na minha vida. O Evangelho nos faz pensar, irmãos. E quando nós pensamos, nós nos tornamos livres. Se bem que ultimamente, né, irmãos, sem entrar no cunho político, ultimamente eu lembro que algumas vezes eu preguei em algumas igrejas, e no meio da pregação eu citei um versículo dizendo assim: conhecereis a verdade vai te libertar. E no final do culto alguém me chamou e falou assim: por acaso você é Bolsonaro? E aí a ficha caiu, eu falei assim: querida, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Foi a senhora. Esse versículo não pertence ao Bolsonaro. Esse versículo é bíblico. Isso foi escrito há 2000 anos atrás. E quem falou esse versículo foi Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus Cristo. Então a gente está misturando muita coisa também, né, irmão? E eu não estou aqui para dizer que eu voto, que eu não voto, não, mas a gente vai misturando e sem pensar. O Evangelho me faz pensar. Não que eu seja neutro, nada disso, mas eu acho que esse tema também, no contexto que a gente está hoje, né? Eu sei que em outubro, né, a nação tem uma decisão, querido. E com certeza, irmão, nós vamos ganhar, não vamos, irmão? A nação rubro-negra não vai ganhar? É decisão na Libertadores. Acho que é política, né, irmãos? Nada de política, não. Nação. Em outubro tem uma decisão, irmão. Eu peço que vocês orem pelo Flamengo para a gente ganhar mais uma. A alegria do Senhor é a nossa força, querido. Eu sou crente, tá, irmãos? Eu já estou pregando, tá, irmãos, sobre fazer diferença no meio urbano, no meio da cidade. Porque a impressão que dá é que a gente, quando está na igreja, né, a gente tem alguns versículos que eu refuto muito, né? Por exemplo, um versículo que as pessoas falam muito: se você fala, irmão, eu não tenho problema, mas pensa. Já viu aquele irmão que fala: eu não sou do mundo? Eu falo: tu é da onde, irmão? Você está onde? Em que planeta você vive? Porque quando a pessoa fala que eu não sou mais do mundo, né, a impressão que dá é que ela não está mais aqui, ela está flutuando, está em órbita. Aliás, às vezes nós temos o grande perigo de viver no sublime, né? Sem ter os pés no chão. E é verdade que nós estamos no pé no chão todo dia a gente acorda, todo dia a gente se depara com pessoas diferentes uma das outras, todo dia. E a proposta de vocês aqui, se vocês, eu vou lembrar, e eu pedi aqui, estou com a Bíblia da Esther, né? Peguei a Bíblia dela emprestada, porque a minha eu deixei na outra mochila em casa, que eu preguei numa igreja, achei que estava nessa mochila, e quando eu cheguei aqui, eu fui pegar a minha Bíblia, cadê a Bíblia? Mas, então, olha só o que vocês estão propondo aqui. Eu só anotei aqui. Vocês estão propondo isso aqui, é o tema, né? Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele resplandeceu. E a Bíblia diz que Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, que nós fomos resgatados. Então, talvez eu vou começar a minha mensagem de uma maneira talvez atípica, ou pode ser que eu vou, tenho quase certeza que acho que 90% aqui já presenciaram isso, mas você vai presenciar hoje. Não é nada ruim, não, é coisa de Deus, o que eu vou falar aqui. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 1. Meu irmão, diz para mim quanto tempo eu tenho. Quando estiver faltando 10 minutos, tu fala assim: Pedro, 10 minutos. Aí eu já sei que eu tenho que me programar para terminar. Porque senão, meu amigo, eu vou embora. Efésios capítulo 1 diz assim. Como é que é o nome de vocês dois aqui na frente?
promete para mim que vocês não vão tirar os olhos da Bíblia, ok? Eu vou perguntar depois para vocês duas. O texto diz assim, são que horas agora aí, irmão? 8 horas em ponto? Em ponto? Ok. Então vamos lá. Diz assim o texto: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, e em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que nos fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos heranças, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que primeiro esperamos em Cristo, e em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não canso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento, o Pai da glória vos dê em seu conhecimento, vou repetir, hein? O Pai da glória vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vocação, as quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, o qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que se manifestou em Cristo, ressuscitando-os dentre os mortos, pondo-se à direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só no século, mas também no vindouro. Sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aí ele continua dizendo assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes da potestade do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu grande e muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundâncias e riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éramos gentis na carne,
chamado incircuncisão pelo que na carne se chama circuncisão feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, e isto é a lei dos mandamentos, que consiste em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, e vós que estavas longe e os que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, já que não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, que em Jesus é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Não, o qual também vos juntamente sois edificado para a morada de Deus no Espírito. E por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por amor por vós, os gentis. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado, pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual no outro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentis são co-herdeiros de um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentis, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela graça, multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos a ousadia e acesso com confiança pela nossa fé que temos nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. E por essa causa, eu me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com o poder pelo Espírito Santo no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A esse, a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Eu sei que foi diferente, mas eu poupei vocês, irmão, porque eu ia ler o livro de Efésios todinho aqui. E são 8 minutos e 30 segundos. Tudo que eu li aqui. O que é 8 minutos e 30 segundos, irmão, na nossa vida, onde nós temos 24 horas por dia? É nada. Mas aí eu sei que você está pensando, pô, a gente está no congresso de missão, irmão. Tem que contar experiência. Tem que contar coisas que acontecem. Não, eu não quero contar coisas que acontecem comigo. Eu quero te dar os ferramentas para que aconteça através de você a partir dessa cidade. Porque contar um montão de coisa que eu tenho, irmão, e eu ficaria aqui contando e tu não ia arredar o pé, porque eu ia contar cada experiência maravilhosa. Mas talvez não é isso. O que a proposta aqui é que a igreja seja relevante a partir de onde ela está.
Agora, para a igreja, e quando eu digo igreja, irmão, não estou dizendo esse templo aqui bonito e nem o outro que vocês têm ali, não. Eu estou dizendo de algo que passa despercebido pela gente e que está em nós, mesmo que a gente não tenha o conhecimento de Jesus. Porque todo mundo tem um DNA. Não tem, irmão? Todo mundo. Qual é o seu DNA? Mas da palavra DNA, ele possui um papel fundamental e ele é considerado o portador da mensagem genética. É por conta do DNA. Então, quando eu penso na cidade, quando eu penso em missões, por isso que eu estou falando para você que eu vou terminar amanhã. Então, não sei se você vai poder ver amanhã, mas se você ver amanhã, tu vai entender o que eu estou falando. Eu só vou dar o pontapé aqui e amanhã a gente... E eu nem vou fazer apelo, meu apelo é amanhã também, para juntar uma tacada só. E a turma que não veio hoje, tu conta para eles. Então, quando eu penso nesse DNA e quando eu penso na proposta de fazer diferença na cidade, eu pergunto, quem vai fazer diferença? Eu sou casado, bem casado, apaixonadamente casado. Eu tenho 4 filhos, 2 meninos eu adotei no Morro do Borel. Hoje estão casados, né? Me deram um neto, né? Eu tenho 2 netinhos e um netinho. E tenho 2 filhos do meu casamento. Então, eu tenho 2 meninos com 34 anos e tenho um menino de 22 e um outro de 19. Essa é a minha família. E eu aprendo muito com a minha esposa. Minha esposa tem uma frase que eu gosto muito quando ela ensina, que ela fala. Ela não gosta muito de falar, mas quando ela fala muito sobre justiça e transformação, sobre o nosso papel na sociedade. E ela fala uma frase interessante que eu vou jogar aqui para vocês. Por exemplo, se essa igreja saísse daqui amanhã, a vizinhança ia sentir falta dela? Isso é um termômetro bom. Uma pergunta boa. Isso eu estou falando agora como é que se diz? No macro, a igreja. Agora eu pergunto, se você, como vizinho do teu apartamento, lá da tua rua, se tu for embora, as pessoas vão sentir falta de você? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer todo dia, como igreja. Como alguém que tem um DNA cristão, de luz, de sal da terra. Estou falando de missões. Se amanhã ou depois tu for mandado embora do teu trabalho, as pessoas vão sentir falta. Caraca. Pô, essa é uma pergunta boa. Porque o que a Bíblia diz é que nós somos sal da terra e luz do mundo. Sal dá gosto, irmão, e luz ilumina. A Bíblia diz que não se pode esconder uma lamparina debaixo da mesa. Não tem como. Então, quando a gente fala de fazer diferença na cidade, a gente precisa primeiro entender qual é o meu DNA como igreja. Como igreja, eu não digo igreja batista, presbiteriana, maranata, casa de oração. Não, não. Eu digo como igreja, gente. Gente que entendeu a proposta aqui e o livro que Paulo escreve para os Efésios. Quando ele diz que Deus nos transformou, que Ele nos adotou, né, que Ele transportou das trevas para a luz, que Ele nos colocou assentados. O Paulo está dizendo assim, olha, vocês foram transformados. E a partir do capítulo 4, a coisa pega, porque ele chama a atenção dos pais, da mãe, ele fala da batalha espiritual, ele vai falando das lutas. Mas quando a gente fala de missões, quer ver? Olha só, isso é real, irmão. Por isso que eu falo que eu sou polêmico, quer ver? Ó. Quando eu falo missões, qual é o primeiro continente ou país que vem na tua cabeça? Fala. África. Preconceito, irmão. Isso é preconceito nosso. Porque não tem um versículo, se você achar, me diz, irmão. Me diz um versículo que Jesus e que Deus falou assim, vai para a África. Ide para a África. Não, ele disse, o que ele disse? Ide por todo mundo. Ele incluiu todo mundo. Mas nós falamos África, porque a gente tem informação que a África é aquele país, tadinho. Esses são muito pobres. A gente fica nessa. Como se necessidade não tem em lugar nenhum.
Eu não tenho que olhar pela necessidade, irmão, porque vai ter em todo lugar. Mas eu tenho que ver pelo propósito e pelo qual eu estou falando, independente se a pessoa tem ou se não tem. Porque na perspectiva de Deus, Mateus capítulo 2, 14, os caras lá são bons de mídia. São. Não, o cara falou comigo com firmeza. Ele fala aí, Pedro, sou o pastor Renato, né? Eduardo. Ó, Eduardo, os carioca, Eduardo. Né? Mas a Bíblia fala, se eu não me engano, eu não sou muito bom de endereço, não. Né? A Bíblia que eu esqueci em casa, eu tenho uma Bíblia que ela não tem capítulo e nem versículo. É uma edição especial. Ela é um livro. Então eu não fico viciado em saber onde está escrito, é versículo tal. Não, eu sei que está na Bíblia, irmão. É só tu ler, está lá. E também a gente fica muito esperando, sempre um versículo, né? Um endereço. Né? Vai lá ler a Bíblia, irmão. Pô, fica só esperando o versículo, capítulo e versículo. Né? Vai ler. E isso precisa fazer parte do nosso DNA, né? Porque às vezes nós começamos a ler a Bíblia, sabe para quê, irmão? Para a gente achar que nós somos dono da verdade, nós sabemos mais do que as pessoas, para discutir com elas e falar assim, eu sou de Jesus e você não é. Vamos ver se o pessoal aqui está comigo no sentido de se expor. Quantos aqui dentro, irmão, fala a verdade, levanta a mão. Se tu não levantar a mão, tu... Levanta, vamos embora. Quantos aqui já mandou algumas pessoas para o inferno? Já. E como é que a gente manda para o inferno? É assim, ó. Fulano morreu. Aí você fala assim, que triste, né? Tão novo. Foi para o inferno sem Jesus, né? Mas como é que tu sabe que ele foi para o inferno sem Jesus? Eu lembro que uma vez eu estava no Morro do Borel andando, uma senhora falou para mim assim, que no morro, quando você mora no morro, você vive no morro, você começa a perceber algumas coisas do morro que só quem mora no morro sabe, irmão. Mas ninguém consegue discernir. Por exemplo, se você estiver no morro comigo, o morro é grande. O morro só tem 3 endereços. Você pergunta para a pessoa assim, onde é que tu mora? Ela vai falar assim, ali atrás. Onde é que você mora? Lá embaixo. Onde é que você mora? Ali em cima. Então só tem esses 3 endereços. Então não existe rua, beco, não. Onde mora? Lá atrás. Lá em cima. Lá embaixo. Então se tu estiver comigo lá em cima, começar um tiroteio, eu que estou no morro, pelo tiroteio eu vou falar assim, ó, fica tranquilo, irmão. Está lá embaixo. Se eu estiver lá embaixo, começar um tiroteio, eu falo, fica tranquilo, está lá em cima. Pelo estampido, tu conhece onde está o tiroteio. Isso é coisa do morro. Agora, quando a coisa está cercada, tu fala, ô, sai não, irmão, está brabo. Tu está vendo um tiro cutelado. E um desses dias eu estava saindo de manhã, aí tu percebeu que o morro estava em silêncio, as pessoas se olhavam, ninguém falava nada. Porque você sempre tem assim, fala aí, e aí, fala aí, bom dia, bom dia. Então aquele dia estava todo mundo em silêncio, aí eu vim andando, encontrei com uma irmãzinha, sabe aquela irmãzinha, cheia de Deus. Ela falou, irmão, você já soube? Eu falei, soube o quê? Fulano morreu. E era um menino do tráfico. Eu fiquei triste porque eu conheci o menino. Aí, e hoje você tem que explicar isso, né? Não é que eu apoiava ele não, tá bom, irmão? Porque a minha frase para todos os meninos do tráfico é o seguinte, estou orando para você ser preso. Qual é, irmão? Estou orando, querido, para você ser preso, a menos que você saia dessa vida. Mas a minha oração é que tu seja preso, porque preso, tu ainda tem mais um pouco de chance para mudar de vida. E ela disse que o menino morreu. Eu falei, caramba. E ela disse para mim assim, triste, né, irmão Pedro? Tão jovem. Morreu sem Jesus, foi para o inferno. Quando ela falou isso, foi automático. Eu me ajoelhei ali no beco e peguei na perna dela. Que isso, irmão? Eu falei, eu queria te encontrar, Deus. Eu queria te encontrar. Eu fui irônico com ela. Falei, que isso, irmão? Que Deus? Eu falei, não, você é Deus. Tu acabou de falar para mim que ele morreu e foi para o inferno. Porque só quem sabe isso é Deus, irmão. Porque o que a Bíblia deixa para a gente é o seguinte, quem somos nós para dizer quem há de subir e quem há de descer? A palavra está junto de ti. Se com a tua boca tu confessar, no teu coração tu crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Pois com a boca se confessa e com o coração se crê para a salvação. O meu papel não é julgar pessoas, irmão. O meu papel é amar pessoas. É andar com elas. Então, quando eu entendo que esse DNA precisa ser forjado no meu coração, e como é que eu vou forjar esse DNA no meu coração bíblico? É só pensar na história.
Quando eu penso em missões, irmão, é só você ler o livro de Gênesis, que desde Gênesis, Deus tem um interesse pelo homem. Antes do homem cair e depois mais ainda. Porque antes do homem cair, o que a Bíblia diz? Que Deus criou todas as coisas. E como é que Deus criou todas as coisas, irmãos? O que ele falou? Haja, pela palavra. Então disse Deus, haja e ouve. Disse Deus, e ouve, e foi criando. Só que chegou uma hora que Deus... Eu gosto de contar muito, meus filhos não querem mais ouvir história minha assim, né? Eu contava a história para meu filho assim, meu cobaia. Meus filhos sempre foram meus cobaias de pregação. Quando eu tinha uma pregação nova, eu mandava sentar e começava a pregar para eles, para saber se passava no teste. Mas um dia eu contei uma história para eles assim. Falei, papai, que coisa para vocês aqui uma história. Eu falei assim, sabe, um dia Deus criou todas as coisas. Só que o dia Pai, Filho e Espírito Santo estavam andando, eles pararam e Deus falou assim, reúne no céu, reúne no universo. Aí mandou reunir todo mundo. Aí olha, falando para meus filhos, e aí vinha os anjos. Pá. E os anjos começaram a chegar. E não era muito anjo assim, Deus ali na sua glória. E de repente Deus pediu silêncio, todos os anjos. E aí Deus falou assim, eu tive uma ideia. Aí o anjo, Olha como é que vai ficar legal, irmão. Paga esse mico comigo. Quando eu falo assim, eu tive uma ideia, vocês fazem, vai. Eu tive uma ideia. E os anjos, Aí os anjos, que ideia? E Deus fala assim, estou pensando, aí você vai falar de novo, tá? Quando eu baixar a mão. Estou pensando em criar alguém à minha imagem e à minha semelhança. Irmão, não fala ó seco, não. Tem que ser um ó assim. Imagina os anjos, Deus falando que vai criar alguém mais em semelhança dele, irmão. Os anjos, não, dá um ó assim, um ó de espanto, irmão. Tipo assim, É como um palmeirense vir falar assim, vamos ganhar do Flamengo. E fala, como assim? Né? Ou então, os corintianos estão achando que vão ganhar do Flamengo, né? Mas então, vamos lá, aí Deus fala assim, quero criar alguém à minha imagem e semelhança. Aí ele diz assim, aí fica em silêncio, aí lá no meio uma asa levanta um anjo. E Deus fala, e o anjo, como será isso? Aí os anjos, ele falou com o autor. E Deus fala assim, quero criá-lo para louvor e glória do meu nome, para me adorar. Aí, E o outro hoje levanta a asa lá e fala, Deus fala, mas explica melhor. E começa um monte de questionamento dos anjos e Deus faz assim. Irmão, isso não está na Bíblia não, tá, irmão? Eu estou contando a história para meus filhos, amém? E depois vai sair assim, irmão, falou que está na Bíblia, não estou achando anjo nenhum aqui. Nada da Bíblia, isso aí é minha cabeça. Aí Deus manda fazer silêncio e Deus fala assim, não tem mais volta, eu já o amei. E aí Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E qual era o desejo do homem, de Deus, quando Deus criou o homem? Qual era o desejo dele? É que ele vinha todos os dias ter comunhão, conversar com o homem. Uau! Esse era o desejo de Deus. Isso estava nesse DNA que Deus colocou de ter comunhão com ele. E quando você vê a criação, tudo na criação foi feito pela palavra, haja. Mas quando Deus cria o homem e a mulher, ele não diz haja. O que ele diz? Façamos. Então a única parte da criação que precisou ser tocada por Deus foi o ser humano. Porque Deus pega o homem do pó da terra, toca nele, e depois que Deus criou o homem, o que o homem fez? Mas o que o homem fez depois que Deus criou o homem? Fala aí. Fala aí, negão que está rindo. O que o homem fez? O que Deus fez? Deus criou o homem. Depois disso, o que o homem fez? Trabalhou?
Que geralmente as pessoas falam assim, depois ele pecou. Agora o negão falou, trabalhou. Não, não, não. Depois que Deus criou o homem não fez nada, ele ficou assim, ó. O homem só fez alguma coisa quando Deus fez assim, ó. Aí, e a partir daquele momento houve comunhão, e o Espírito do Senhor pairava e tinha comunhão. Até que lá vem ela. E falou, e aí, Eva? Tranquilo? Sim, tranquilo. Então, eu estou vendo aqui, está uma harmonia, mas eu já reparei que vocês não chegam perto daquela árvore. Por quê? Porque o Criador disse que a gente não precisa ir lá. Aí ela vem dizendo assim, não disse a verdade. Sabe por que vocês não podem tocar lá? Porque se vocês tocarem lá, vocês vão ser igual a ele. Isso que a Bíblia diz. A minha esposa acha que a mulher só pegou a fruta lá, o fruto, porque a serpente disse assim, ó, se tu comer, emagrece. O que a Bíblia diz é que a mulher foi lá, pegou, e aí Deus vem de novo lá no jardim e começa a fazer o quê? Falar, e falou, Adão, 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 Adão. E o Adão fez o quê, irmão? Se escondeu. É Deus. E Deus, Adão, ele não aguentou mais, ele falou assim, estou aqui, o que houve? É que eu ouvi a tua voz e tive medo. E Deus pergunta assim, medo de quê? Ele falou, eu estava nu. E quem te disse que você estava nu? Ele botou a culpa em quem? Todo mundo fala que foi na Eva, né? Mas foi em Deus. Ele falou assim, foi a mulher que tu me deu, pô. Não tivesse me dado essa mulher, eu não estava nessa situação. Aí Deus falou, tá tranquilo. Deus foi aonde? Foi na Eva. E foi lá, e Eva, o que houve? O que a Eva falou? Nada a ver comigo, foi a serpente. Aí tu percebe, irmão, que o erro leva eles a perderem a sua identidade. E isso vai até hoje, irmão. Não assumir a responsabilidade que Deus te deu. E eu vou dar um exemplo claro. Por exemplo, na minha casa nós éramos mãe e mais 5 filhos. 6, um morreu no meio do caminho. Mas era assim, minha mãe criou 6 filhos sozinho. Meu pai foi embora quando eu tinha 8 anos de idade. Mas é sempre aquela coisa, tinha uma feira, minha mãe trazia danoninho, trazia fruta, e sempre tinha sido de fulano, mas não tinha ninguém em casa, né? E até hoje assim. Irmão, quem é que faz isso aqui quando chega em casa? Tu chega em casa, tu não está nem com fome, mas você chega lá e faz assim na geladeira. Isso não pega nada, irmão. Mas você vai lá, abre a geladeira e está lá um iogurte, tu já comeu o teu. E o do teu irmão está ali. Ou aquele pedaço de chocolate está lá e você... Aí, fala a verdade, irmão, fala... É ela de noite. Ninguém vai saber. E tu vai lá e come. Pá, e quando tu come, chega de noite. Aí a pessoa... Quem pegou aqui? O indivíduo que pegou fala assim... Eu não vi. Como não viu? Foi tu que pegou, pô. Até hoje nós não assumimos responsabilidade e colocamos sempre a culpa em alguém. Parece que é estranho, né? Tu está falando de missões, mas tem congresso de missões. Não, eu estou falando de missões, irmão. E tu vai entender. Então tu imagina, Deus vai falar para a serpente, o que houve? E aí Deus diz o que para a serpente? Maldita serás. E a partir de hoje você vai rastejar. E só tem uma coisa que vai te alimentar. O que é? O que é, irmão? O pó da terra. Então até hoje, irmão, só tem uma coisa que alimenta a serpente. O que é? Pó da terra. Tem outro nome? Tem. Corpo. Porque nós fomos feitos do pó da terra. A única coisa que alimenta a serpente é corpo. Porque pecado só é pecado quando a serpente encontra um corpo à sua disposição.
Eu sei que eu vim conversando com meu amigo aqui hoje. Aqui você não tem um índice muito grande de assalto, né? De violência. Mas alguém aqui já foi assaltado, irmão? Olha. A mão armada, se alguém armado falou assim, é um assalto. Já, no Rio de Janeiro. Aqui. Não importa, a mão armada. Agora eu vou fazer uma pergunta para ele. Quando você foi assaltado? Quando você foi assaltado, o que você viu? Uma arma flutuando. Aí você ouviu assim, perdeu? Foi isso? Não. Tinha um corpo alimentando a serpente com maldade, com violência, com ganância. Porque pecado só é pecado quando ela encontra um corpo à sua disposição. Eu não sei, mas aqui deve ter, no Rio, tem muitos pontos que a gente chama de ponto da prostituição. Por acaso você já viu algum espírito de prostituição, de impureza, de lascívia, vagando pela rua assim? Já viu? Ninguém vai ver. Sabe por que você não vai ver, irmão? Porque você não vê isso. Agora, quando ela tem um corpo, você percebe que naquele corpo tem uma serpente se alimentando daquele pó. Por isso que quando você chega na tua igreja, a igreja vazia, e não tem ninguém, você vem aqui, se ajoelha e começa, Deus, em nome de Jesus, abençoa, Deus, esse congresso abençoa, isso aí, aí tu está ali orando, não tem ninguém. Aí tu escutou assim, irmão, aí você fala, quem é? E não tem ninguém, e a voz fala, irmão. Aí você, quem está falando? Aí a voz fala assim, sou eu, espírito de fofoca, de divisão, de facção. É assim que acontece? Não, irmão. Porque fofoca, divisão, facção, briga, precisa de uma boca, querida. Precisa de um corpo. O que eu estou dizendo aqui sobre a gente fazer diferença, como uma igreja que faz diferença a partir da cidade, e eu amo esse conceito de dizer que missões começam a partir de onde você está. Aí eu digo na minha polêmica, Pedro, tá? Irmão, sou eu estou aqui me expondo para vocês. Eu, Pedro, não acredito no cara que ele diz que ele quer ser missionário e ir lá para o outro lado do mundo, alcançar uma nação que ele não sabe nem o idioma, irmão. Mas ele fala assim, pastor, eu quero ir para lá, meu Deus, eu quero ir lá, Senhor, para a Indonésia, meu pai, eu quero ir para a China. Deus está me dando aquele país. Eu não duvido. Mas um cara que quer ir lá para o outro lado, irmão, falar para um idioma que ele nem consegue. Se esse cara não consegue compartilhar de Jesus aqui aonde ele está, tu acha que ele vai compartilhar lá, irmão? De verdade, tu acha? O próprio Jesus disse, ó, começa em Jerusalém, depois tu vai ali em Mato Grosso, sai do sul, vai para Mato Grosso. Depois você vai ali para Paraíba, chega em Minas Gerais, vai no Rio, volta de novo para cá. E aí o teu coração vai ficando incendiado, vai chegando a hora que ele vai, irmão. Quando a gente entende esse DNA precisa ser formado por essa palavra dentro de mim. Porque quando a palavra é forjada dentro de mim, eu começo a perceber que existe um Deus que se preocupa com o homem e que de todas as formas ele quis falar com o homem, mas o homem não ouviu. Ele usou profeta, ele usou mula, ele usou rei endemoniado, mas o povo não queria ouvir. Aí o que esse Deus fez? Ele diz assim, eu vou lá. E João diz assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Tu quer maior exemplo, irmão, de alcançar a cidade do que Jesus Cristo? Ele se fez carne e a partir de uma cidade, o evangelho chegou até você aqui. Não é? E mais, o que eu sou mais fascinado com a Bíblia é que hoje eu vivo, irmão, de verdade eu viajo pra caramba. E eu fui em muitos congressos de missões, tem congresso que teve uma igreja que eu falei assim, irmãos, eu não venho mais aqui. Não me chama mais. Eu fui no 9º congresso, depois eu fui no 14º congresso. Não, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 5 anos depois. Queridos, eram as mesmas pessoas. O mesmo grupo e as mesmas barracas. Parecia que eu tinha ido no Rio e voltado, no outro dia, para participar do mesmo congresso.
E eu falei, pastor, vocês estão querendo alcançar o mundo, mas é a partir daqui. É a partir daqui. Porque uma igreja, irmão, que alcança a partir daqui, ela vai chegar em qualquer lugar. Porque as pessoas vão se encher desse DNA aqui de uma tal maneira que tu não vai suportar mais. Aí eu vou contar aqui uma... Eu estava num congresso de missões, tinha 4.000 pessoas no congresso. Eu sei que tu conhece essa música. Se você sabe, canta comigo. O pessoal do louvor sabe essa música. Ó. E a música é de um amigão meu. Um dia eu encontrei ele no aeroporto e falei, cara, teve uma situação assim num congresso que eu fui cantar 2 músicas à toa que eu achei que ficou tão estranho. Num congresso de missões. Eles cantaram essa música. Vê se essa música não tem a ver com missões, ó. Canta comigo. Abro mão dos meus sonhos. Vai. Abro mão dos meus planos. Abro mão da minha vida por ti. Jesus, eu estou aqui, Senhor. Eu sou teu. Vai cantando, vai cantando. Eu estou aqui, Jesus. Eu sou teu, Jesus. Eu quero abrir mão de tudo para ir, Senhor. Amém? Aí o pessoal está ali se envolvendo nesse... Ó, o ambiente é de missões, abre mão, irmão. Vamos dizer sim para o Senhor, vamos. Aí cantaram essa música. Cantaram outra música. E em seguida cantaram essa música. Restitui, eu quero de volta. Eu falei, irmão, não deu nem tempo de Deus processar o que tu entregou e já tu pediu de volta. Irmão, parece engraçado, mas eu acho que isso marca a gente. Marca. Você quer ver uma outra música que a gente canta assim? Eu estou falando de missões, sem pensar na profundidade que é a letra da música. Quer ver? Ó. Tem até coreografia, eu pago o meu amigo, o pessoal tudo filmando, irmão. Mas esse cara filmando de lado aqui, como é que deve ser essa silhueta aqui, né, irmão? Mas a coreografia, canta comigo, irmão, vai, ó. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Lindo, vai, continua, irmão. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então... Aqui você vai falar para Deus? Usa-me, Senhor. Aí fala com mais autoridade. Usa-me. Agora começa a mentira. Como um farol que brilha à noite. Agora piorou. Que te agrada. Agora, em qualquer hora, em qualquer lugar, eis aqui a minha... Mentira, irmão. Mentira, porque Deus fala para você e tu não vai. Deus fala para tu dar, tu não dá. Deus fala para tu visitar, tu não visita. Mas nós falamos isso. O DNA, quando ele está aqui no coração, irmão, nós estamos sensíveis. Esse DNA, quando ele entra no meu coração, no teu coração, nós ficamos sensíveis. Eu estava conversando, não sei com quem, conversando hoje aqui. Eu fui mandado embora 2 vezes da minha igreja. Mas eu não fui. Eu estou na minha igreja há 37 anos. Eu não fui, irmão. Eu falei para o meu pastor, eu não vou embora daqui. Não, você vai porque você quer trabalhar com o morro. Começou a falar do morro. Eu falei, pastor, é uma vocação minha. Deus está me chamando para trabalhar com justiça e transformação, para alcançar essas pessoas. Escolhe a tua igreja. Eu falei, não vou. Então você não pode vir para cá. E se me proibir de entrar, eu vou disfarçado. E comprei uma briga, irmão. Sabe por quê? Eu amo minha igreja, irmão. Na minha igreja eu aprendi na escola dominical a amar esse livro aqui. Na minha igreja eu aprendi a dar aleluia pela primeira vez. Na minha igreja eu aprendi sobre amar a Bíblia. Na minha igreja, na escola bíblica dominical, a minha professora, eu nunca vi a minha professora, nunca vi. Ela abria a Bíblia para falar um versículo. Ela sempre tinha a Bíblia aqui, do lado dela aqui, ó. Irmã Brasilídia. E falava a Bíblia assim, ela discursava a Bíblia com tanta vida. E lembro muitas vezes ela dizia para mim assim, Pedro, ame Jesus com todo o seu coração, meu filho.
Deus pode te levar para lugares que você nem imagina. Ama esse livro. Aí no final estava um papelzinho para a gente decorar versículo e no próximo domingo falar os versículos decorados. Eu sei que meu pastor não entendeu ainda, não entendeu. Mas eu não vou julgar ele, meu papel não é julgar ele, meu papel é cumprir aquilo que o DNA dessa Bíblia gerou no meu coração. E sem agredir ninguém, querido. Mas tem coisas que eu não entendo, porque quando eu comecei a ouvir na minha igreja sobre missões, que eu entrei no métier dos crentes, porque nós somos complicados, irmão. O crente é complicado pra caraca, irmão. Porque para quem está aqui fora entender o crente, tem que ter uma transformação, porque senão não entende. A nossa linguagem é diferente. Né? A Bíblia diz assim, irmão, Salmo, que o justo, ele não se assenta onde, irmão? Na roda. Amém. Eu acredito. Mas a Bíblia não diz que eu não posso passar lá. Ela diz, não passe lá. Não. Eu posso passar lá, irmão. Não vou assentar, mas eu vou passar lá. Então a roda está ali, eu chego e... Fala aí, rapaziada, Jesus ama vocês. Quer um exemplo? Ó, estava subindo o Morro do Borel. DNA, irmão, no coração, você sabe distinguir as coisas. Estou passando com a minha Bíblia de noite. Eu virei o beco, irmão. Irmãos, estava tocando um pagode. Mas sabe aquele pagode que você passa assim, me segura Jesus, me segura Jesus. Tu vai segurando e o banjo... Aí tu passa assim... Tu vai passando, irmão. E eu passei tranquilo. Irmão, eu fui criado em roda de samba. Eu gosto de samba. Se você falou que está amarrado, não amarra não, senão eu não consigo mais pregar. Mas eu gosto, irmão. Sei distinguir muito bem uma letra boa e uma letra que não é boa. Aí eu passei, aí eu ouvi lá do meio da roda. E aí, pastor, crente não pode dançar. Crente não pode sambar. Irmão, eu ouvi aquilo e fiz assim, voltei. E fiquei na roda de samba aqui, só aqui, ó. A minha Bíbliazinha aqui só. Aí o pessoal cantando e só me olhando. Minha turma me conhecia, né? Pastor Pedro, Pedro Borel, Pedro da Chocu, né? Aí eu falei assim, posso cantar um samba? Aí o pastor vai cantar um samba. Aí os pastores vão cantar um samba. Aí eu falei, opa. Aí pediu, cantar uma nota aí. Aí eu cantei essa música. A juventude que está aqui não vai lembrar. Essa música é dinossauro, é antiga. Eu cantei assim, ó. Procurei por ti, não encontrei. Procurei nos bares e nos vícios, não achei. Procurei nas ruas, tu não estavas lá. Mas mesmo assim continuei a procurar. Fiquei desesperado, adoeci. E no sofrimento eu encontrei amigos que me ensinaram a te procurar e a te amar. Caiu o caminho. Na esperança tive fé, vai lá, gente, e com fé eu encontrei. Hoje vivo aos caras. Pô, maneira a música, pastor. Maneira, chorando, irmão. A maioria desviado, querido. Eu não me aceitei na roda, mas eu passei na roda para dizer para eles assim, olha, vocês não entenderam a liberdade que Jesus quer dar para vocês. Não é que vocês são proibidos de fazer coisas, é que tem coisas que vocês não precisam mais fazer. Tu entende, irmão, quando esse DNA aqui é gerado no teu coração, dentro da sua vida, a vida fica mais leve, irmão. Você passa a não enxergar as pessoas, você passa a ver pessoas. E qual é a diferença de enxergar para ver? Eu vou enxergar, quer ver? Ó, vou enxergar, ó. O que eu enxerguei aqui? Eu sei que tem 3 caras filmando. Eu sei que tem um grupinho ali de adolescente, ali de jovem, ali rindo o tempo todo. Eu enxergo, então eu passo rápido assim, ó. Agora, o que é ver? Ver é quando você olha para as pessoas de câmera lenta. Você olha, olha, olha e olha. Porque aí quando você olha, você entende que as pessoas têm nome, têm rosto e têm história. Aí a partir de onde você está, você começa a ver essas pessoas. Você começa a respeitar essas pessoas. E aí tem algo que eu acho fantástico na Bíblia. O fator tempo. É que hoje parece que
Talvez você tire essa dúvida do seu pastor aí, né? Mas eu vivo andando e tá um tal hoje na igreja de declara, toma posse, decreta, tu é mais do que vencedor. Você conhece esse versículo? Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Conhece, irmão? Esse versículo o pessoal declara ele. É legal declarar, mas qual é o contexto? Sabe onde é que está o contexto? Não estejais preocupado com coisa alguma. Antes as vossas petições estejam diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração, o teu sentimento, as tuas emoções em Cristo Jesus. E quanto ao mais, irmão, tudo que é perfeito, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se é virtude, se é louvor, que isso ocupe as vossas mentes. Aí o Paulo diz assim, e eu não escrevo isso para me gloriar, mas eu escrevo isso, é por quê? Porque eu sei estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei ter, sei não ter, eu sei andar de ônibus, de bicicleta, de trem, de Uber, de avião, eu sei andar de charrete, de cavalo, eu sei ir a pé, eu sei se sustentar por cesta básica, eu sei comer num bom restaurante, num mau restaurante, sei comer quentinha, sei também comer só um sanduíche. Sabe por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então parece que quando as pessoas falam, decretam, eu posso todas as coisas, só pensa na riqueza, em tudo. E o que é tudo, irmão? Meu filho perguntou para mim, o que é felicidade para você? Eu falei, sabe o que eu aprendi, filho? Felicidade é tudo dormir com a tua consciência tranquila e feliz. Bater a cabeça e dormir. Acabou. Em paz me deito e logo pego no sono. Felicidade, irmão, no meu DNA é que eu aprendi a entregar, confiar e esperar. Então, quando a gente entende esse DNA, a vida fica mais fácil e as pessoas, elas começam a ser mais importantes para a gente. Porque quando o DNA de Deus entra no meu coração e no teu coração, ele já gera missões aonde, irmão? Porque quando eu conheço Jesus na minha vida, a vida não tem mais a ver comigo, tem a ver com quem, irmão? Com o meu próximo. Porque foi isso que ele disse nos 10 mandamentos. São 10, mas eu resumo em 2. Qual é o primeiro? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se esse DNA de amar a ele com toda a tua força, todo o teu entendimento, toda a tua alma, automaticamente tudo isso vai fazer você amar o seu próximo. E amar seu próximo, você está dizendo em outras palavras, eu estou na missão dele, de alcançar. Porque quando o verbo se fez carne, ele se fez carne por quê? Por que Jesus veio aqui nesse mundo? Estou te fazendo uma pergunta. As duas. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando o DNA de Deus está na minha vida, eu não prometo para as pessoas nada além daquilo que a Bíblia diz. Quer ver? Eu sei que tem gente aqui que sabe. Então, alguém sabe o que está escrito em Jeremias 29:11? Fala, tu sabe também. Tu sabe. Não, o que diz em Jeremias 29? Sem ser o pastor. Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre o seu respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para te dar um futuro, uma esperança. Esse versículo, as pessoas estão usando ele, sabe o quê? Como autoajuda. Esse versículo não tem nada a ver com autoajuda, irmão. Esse versículo ele só tem sentido quando ele é acompanhado do versículo 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o que diz? Começa no versículo 5 assim. Assim diz o Senhor, você vai construir casa e vai morar nela. Você vai plantar e vai comer do fruto. Você vai casar e você vai ter filhos. Você vai criar seus filhos e vai casar seus filhos. Os seus filhos vão casar e terão filhos. Está dizendo que tu vai ser avô. E eu vou te levar para um lugar, onde esse lugar você vai ter que orar pela paz e pela prosperidade desse lugar. E quando você orar pela paz e pela prosperidade, você vai ter paz e você vai ser próspero. E tome cuidado que nesse caminhar todo de construir, plantar, casar, ter filho, ter neto, vão ter muitas situações e vozes que parece que sou eu falando para você, mas não acredita. Sabe por quê? Porque eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito.
Quando eu penso nesse texto, existe um evangelho que é um evangelho de tempo, irmão. Porque nós, quando pensamos em missões, a gente já quer falar para a pessoa assim: Jesus te ama, vão lá na minha igreja, Deus tem um propósito na sua vida, vai te dar um trabalho, vai te curar. Não, não, irmão, existe fator tempo. O DNA nos ensina a filtrar isso. Quantos anos a mulher tinha de enfermidade, irmãos? De sangue, de fluxo de sangue. Quantos anos? 12. Quando Jesus curou essa mulher, Jesus estava indo para a casa de quem? Do Jairo. A Bíblia diz que o Jairo falou assim: vem na minha casa que minha filha está doente, quase morrendo. Jesus está no caminho. No meio do caminho, a multidão apertava, a mulher fala assim: se tão somente eu tocar nas vestes dele, serei curada. Ela vem por trás, toca. Aí Jesus fala assim: alguém me tocou. Os discípulos falam: mas quem te tocou? Alguém me tocou diferente. Aí parece que a mulher puxa o capuz e fala assim: foi eu. Porque eu acho que ela está se escondendo, né, irmão? Porque ela tinha um fluxo. Ela não podia estar ali, era imunda. E aí, irmão, eu gosto desse texto, porque a Bíblia fala que a mulher ela tinha 12 anos de fluxo de sangue. E mais o que ela fez nesses 12 anos? Ela foi em cada médico, gastou tudo que tinha. Por que tu sabe disso na Bíblia? Por quê, irmão? Porque ela contou, pô. Porque na hora que Jesus perguntou quem me tocou, ela falou: foi eu. E Jesus falou assim: o que houve? Ela falou assim: sabe, Jesus, é que quando eu tinha 11 anos, começou um sangue. E aí minha mãe me levou no médico. Eu fui no médico. E agora tu imagina a mulher contando essa história, irmão. Porque mulher contando história, irmão, leva tempo. Ainda mais quando simula aquele choro. Fala assim. Aí o marido fala: fala. Eu vou falar. E não fala, e tu fica: calma, fala. Você está impaciente. Não estou impaciente, fala. Eu fico olhando a cara do Jairo, né? Que o Jairo está assim para a mulher. Jesus, tu já curou ela, vou para casa da minha filha. E Jesus. E a mulher, aí, eu fui no primeiro médico. Irmão, foram 4 médicos. Ela está no primeiro. Só que a Bíblia diz que veio um cara e diz assim: ó, não incomoda mais o médico, porque tua filha está morta. Eu amo esse texto porque a Bíblia fala que Jesus estava ouvindo a mulher, conversando com a mulher, quando ele ouviu que alguém falou para o Jairo que a filha estava morta. Automaticamente Jesus virou e falou assim: ó, somente creia. Foi para a casa do Jairo e ressuscitou a filha dele. Quantos anos tinha a filha do Jairo? 12 anos. Não é tempo, não é, irmão? O Jairo chamou Jesus para curar a filha dele, tinha quase minutos. Ela morreu. Jesus foi lá e ressuscitou. Mas na perspectiva da mulher e da filha do Jairo, quando a mulher estava com o fluxo começou a cair, na casa do Jairo nasceu a filha dele, né? São 12 anos, festa na casa de um, tristeza no outro. Um ano depois, festa na casa do Jairo, tristeza da mulher. 3 anos, festa, parabéns na casa e parabéns. Só que agora a mulher volta dizendo: mãe, Jesus me curou. Alegria na casa de um e tristeza na casa do outro. Mas Jesus curou a filha do Jairo. Para mim, a mensagem é: ele não chega atrasado. Ele chega na hora certa. Quando eu tenho esse DNA, irmão, o que eu faço na minha vida, em missões, é criar caminho de Emaús. Caminho de Emaús é fazer o coração das pessoas arderem. A partir de onde, irmão? De onde você está, no teu trabalho, na tua casa. Eu recebo muita pancada, irmão. Porque eu sou meio, assim, eu sou meio esquisito mesmo. Eu confesso. Eu não cobro para pregar. Você pode perguntar à sua liderança aí de missões se eu dei algum valor para pregar. Não, porque se eu for cobrar para pregar, irmão, vocês não vão ter dinheiro para me pagar. Ou não? Porque o que eu prego, irmão, não tem preço, tem valor. É transformador. Mas só tem um evento que eu cobro dinheiro mesmo para pregar. É carnaval. Se vocês fizerem um acampamento de carnaval aqui me chamar, eu falo assim: eu vou, pastor. Se vocês querem que eu prego 3 vezes, então de manhã e de noite são 6 mensagens. Cada mensagem minha é 25 mil reais. Nunca me chamaram. Mas é para não chamar mesmo, irmão, porque eu não vou. No carnaval eu não vou para retiro, no carnaval eu estou na avenida. Eu estou com um bloco lá, Jesus Bom a Beça. Eu estou lá com uma bateria.
Você pode amar misericórdia, eu não estou lá, irmão. Porque eu vivi no carnaval, eu sei o que acontece no carnaval. Faz a conta aí, quem trabalha na área de saúde, faz a conta, tá? Se o carnaval foi em fevereiro, março, abril, em abril e maio, é o maior índice de aborto que você tem no Brasil, é depois do carnaval. E eu não estou criticando quem vai para retiro, não, mas eu sei que o meu papel é estar lá. E eu vou para lá com uma bateria mesmo. Se você vê a gente, você fala assim, que isso? A gente está lá. Só dar uma palhinha para você. A gente vem cantando. Por exemplo, uma das músicas... Lembra desse pagode que eu falei, que eu cantei com o pessoal aqui? Naquela noite eu fui para minha casa e falei assim, Deus, eu não aceito isso. As pessoas nos confrontaram, dizer que a gente não tem alegria, que a gente não pode dançar, que a gente não pode ser feliz. Eu escrevi uma carta para Deus. E essa carta se transformou numa música mais cantada no evangelismo de carnaval, em alguns lugares no Brasil, onde a igreja faz evangelismo. O nome da música é Liberdade. Então, vou te dar uma palhinha. Por exemplo, a gente vem no carnaval, a bateria cantando essa música. Liberdade, oh, era tudo que eu sempre quis, mas não tinha paz, da vida eu quase desisti. Hoje eu estou aqui para te falar da paz que invade o meu ser. Com Jesus, uma beça liberdade encontrei. E hoje eu sou livre para dizer, para te falar. Não preciso de droga para cantar. Não preciso de álcool para dançar. A paz que a gente traz nos leva a afirmar. Liberdade só Jesus pode te dar. E a gente vem cantando, irmão. E a gente vem... Só que chega uma hora, irmão, que a gente está cantando. Está todo mundo em treinamento, todo mundo com a camisa e está cantando. E aí eu começo a perceber que entra um monte de gente, porque é carnaval, todo mundo entra no bloco. Aí tu vê os caras, meninos, tudo garrafa de cerveja. Aqui, ó. Aí você começa a perceber assim, tem visitante no culto. E você começa a contar e eu estou aqui. Vamos lá, Patrick! Alô, bateria! Não precisa de droga. Aí eu falo assim, tem peixe na rede! Peixe na rede, o pessoal já sabe que tem muita gente no nosso bloco que não está com a gente. O peixe na rede é o sinal do evangelismo. E tem peixe, aí quando chega uma hora, falando, alô, Patrick, tem peixe na rede. A bateria, tudo. Quando a bateria para, todo mundo do bloco se ajoelha. E quem está visitando? É assim, ó. O pessoal ajoelha aos visitantes. Ninguém entende nada. Então, tu está ajoelhado, só olha, quem estiver em pé, tu fala assim, tem que evangelizar. Aí tu levanta e fala assim, então, cara, a gente está aqui porque Jesus chama, a gente está aqui porque a gente quer falar. Aí o pessoal fala assim, até aqui porque Jesus chama. É assim. Eu estava com um grupo de jovens, né, de adolescentes, que os pais autorizam para estar com a gente lá. Eu estava com um grupo, veio uma baiana linda. Aí eu falei assim, ó, ninguém fala de Jesus, ninguém evangeliza, hein? Aí vem se aproximando e vem ela toda com a roupa bonita, linda a roupa dela. Eu falei assim, oi, ela, oi. Eu falei assim, a gente pode tirar uma selfie com você? Ela pode. Aí todo mundo... Aí tirou uma selfie. Eu falei, como é que é seu nome? Ela, Tereza. Eu falei, Tereza, sua roupa tá linda, Tereza. Que roupa bonita. Ela, obrigado. Eu falei, você é de escola? Ela falou, Imperatriz. Eu falei, então, e o samba enredo? Tá decorado? Ela, tá. Vai ganhar? Ah, não sei. Tá bonito o samba. E comecei a falar de carnaval com ela. Ela começou... Aí eu sabia que ela estava indo para a concentração. E tipo assim, ela vai desfilar 3 da manhã, ela tem que ir para a concentração meia-noite. Então ela fica de meia-noite, 1, 2, 3. Ela fica 3 horas esperando para entrar na avenida. É um tapa para a gente, né, irmão? Não é? Vamos fazer uma vigília? Há muito tempo. Reunião de oração? Ah, não dá, não. Ela fica 3 horas esperando para desfilar. E ela falando comigo, eu falei assim, então vamos fazer o seguinte... Vai embora, eu sei que você precisa ir para a sua concentração. Aí, quando ela estava indo embora, eu falei assim, a gente pode fazer uma oração por você? Ela falou, pode. E nós começamos a orar. E a minha oração, eu lembro de algumas coisas que eu falei, eu disse assim, Jesus, a dona Tereza está aqui, a roupa dela está tão linda, está bonita. Que excelência de roupa que ela está aqui. E eu te peço agora, na hora que ela for para a concentração, guarda ela lá, que não tenha nenhum acidente com ela. E eu oro, Jesus, que quando ela entrar na avenida, ela não esqueça do samba enredo dela. Que ela possa cantar todo, sem errar, o refrão principalmente. E eu oro que quando ela estiver na avenida, o teu Espírito Santo venha sobre ela, invada ela com o teu amor. Essa mulher começou a chorar.
envolve ela, Senhor, mostra para ela que ela é para ti, que ela possa sentir o teu toque aqui, porque o Senhor está aqui. E ela começou a chorar, e quando a gente falou, amém, ela falou assim, eu não vou desfilar mais. Eu falei, mas o que houve? Ela, meu filho, eu sou desviado. Ela falou assim, eu nunca imaginei que Jesus ia me encontrar aqui. Encontra, irmão. Encontra. O DNA da palavra precisa estar em mim, porque a palavra diz, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo vivo e novo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, pela sua carne, nós temos inteira certeza de fé de entrar. Essa noite, irmão, eu quero mexer um pouquinho com a nossa base, porque quando a gente fala em missões, eu não quero tirar de vocês esse desejo que vocês estão tendo de estar, sustenta mesmo, vai. Mas nós não podemos simplesmente nos alicerçar no testemunho do Nivaldo. Que bênção, irmão, joia, ele está lá. E é um país que eu amo, hein? É um país que eu amo, Egito. Ele foi, irmão. Mas será que essa igreja só se levantou para ele ir? Porque nós nos movemos todos os dias nessa cidade aqui. Nós entramos em várias repartições. Quem é que tem que estar lá falando? É o pastor? É o outro pastor? É o da mídia? É o pessoal do louvor? Somos nós, queridos. Eu e você. Nós. Esse DNA, ele nos impulsiona. No Morro do Borel, eu tinha 10 anos no Morro do Borel, eu queria ir para a África. Eu comecei a sonhar com a África. Chegou uma hora, como crente, que eu não podia ouvir The Road, eu chorava. Eu quero ir para a África, Aí surgiu a proposta de ir para o Morro do Borel, passar 3 meses. Eu fiquei lá 20 anos. No Morro do Borel eu construí uma creche, um ambulatório médico, uma escola de música, implantamos 2 igrejas, um centro de informática, um trabalho maravilhoso. Está lá até hoje. Tocado pela comunidade. Mas com 10 anos no Morro do Borel, eu tinha 10 anos trabalhando no Borel, um dia eu estava olhando para uma cruz, vi a cruz lá em cima da igreja católica, eu comecei a pensar cruz, crucificação, Gólgota, lugar da caveira, Jesus crucificado, pessoal batendo, pessoal dizendo, pai, Jesus falando, pai, está doendo, afasta de mim esse caso. Eu comecei a pensar, Jerusalém, Israel, eu comecei a pensar Terra Santa, e eu falei, meu Deus, imagina eu poder um dia andar na Terra Santa. Irmão, quem gostaria de um dia ir na Terra Santa? Eu também. E eu comecei a pensar, imagina eu andar onde Jesus andou. Imagina eu poder ir no Monte das Oliveiras. Imagina eu poder ir no túmulo vazio. Imagina eu poder andar. Eu falei, que privilégio seria eu poder andar lá nas ruas, das vielas, poder ir lá em Nazaré, no monte. Aí, imagina eu poder andar onde Jesus andou. Comecei a pensar isso. Aí comecei a pensar na minha igreja, que a minha igreja, de 6 em 6 meses, a minha igreja levava uma caravana com Samuel Doctório, Reverendo Caio Fábio, Ricardo Gondinho, meu pastor, levava tipo assim, 150 pessoas. Aí a minha oração, Deus, em nome de Jesus, toca no coração do meu pastor, para ele levar o Pedro do Borel para Israel. Eu comecei a orar. E aí, quando eu comecei a pensar que privilégio seria andar onde Jesus andou, eu fiquei em silêncio e Deus falou para mim assim, Pedro, privilégio não é você andar onde eu andei. Privilégio é você permitir que eu ande através de você em lugares que eu nunca andei. Quando você anda no Borel, eu ando através de você. Quando você entra nas casas, eu entro através de você. Aí eu comecei a chorar, eu falei, não quero mais nada para Israel. Passaram-se 10 anos. Minha esposa foi para o Líbano, dar aula de saúde pública, desenvolvimento comunitário. E aí ela voltou pelo Egito, conheceu um grupo no Egito, minha esposa voltou em casa, falou, Pedro, você precisa conhecer o Egito. Eu falei, não, aqui é Egito. E nós já estávamos orando, porque a gente estava entendendo que o nosso tempo no Borel, depois de 20 anos, já tinha terminado. E minha esposa orando, onde o senhor quer que a gente vá. E a minha esposa voltou de novo, 6 meses depois, foi dar aula de novo no livro, voltou pelo Egito, ficou uma semana. E ela voltou para casa, Pedro, você precisa conhecer o Egito. Eu falei, minha mãe, olha só, Deus já libertou a gente do Egito, então esquece Egito. Que Egito, Nádia? Egito é lugar de terrorista, é gente, não pode falar de Jesus, vai preso, estiver com Bíblia. Eu comecei a imaginar tudo que eu ouvia nos congressos de missões. Aí eu fui dar aula em Fortaleza, voltei no avião, aí sentei do lado de 2 caras, os caras pareciam estar no culto pentecostal, falando um montão de coisa que eu não entendia nada. Aí foram no banheiro, voltaram, e um olhou para mim e falou assim, você é de onde? Eu falei assim, eu sou Rio de Janeiro. Aí ele, Rio de Janeiro, beautiful, Rio de Janeiro, Romário, Rio de Janeiro, Praia, Copacabana, Carnaval. E eu olhei para tudo a mesma coisa, né?
Aí eu olhei para ele e falei assim, where are you from? E eles, Egito. E depois que eu fui saber a palavra Massari, que é Egito. Egito, eu falei, Egito. E ele me perguntou, você conhece o Egito? Eu falei assim, não. Aí ele falou assim, mas você precisa conhecer o Egito. Você precisa ir no Egito. Irmão, a mula falando dentro do avião. E eu quietinho. Segunda-feira, minha esposa vai me perguntar assim, como é que foi lá? Como é que foi em Mato Grosso do Sul? Eu falei, foi bom. Ela vai perguntar quantas pessoas tinha, o que eu preguei, o que eu comi, para onde eu fui. É sempre assim quando eu volto. Então, quando eu voltei de Fortaleza, cheguei em casa, falei, e aí, como é que foi? Eu falei, foi boa, a escola foi boa, dei aula. Não é escola, como é que foi sua viagem? Foi boa. Não, dentro do avião, aos detalhes, dentro do avião, eu falei, por quê? Ela falou, sentou do lado de quem? Eu falei, por quê? E resumindo, irmão, eu fui parar no Egito. Fui conhecer o Egito. Fui conhecer o lugar que nos convidaram para trabalhar no meio do deserto, no meio do nada. Do nada. E o pessoal falando lá, eu estava brincando que eu estou tentando falar português há 59 anos. Mas eu falo árabe. Só que eu tenho uma esposa que ela fala 7 idiomas fluente. E ela estava falando em inglês, a pessoa traduzindo, ela passava para mim. E eu olhando, areia, 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 areia. E o cara falou, não, nós queremos começar um trabalho no meio do deserto. Eu só sabia que ali tinha estrada porque eu vim de lá. E eu areia. Aí o meu filho me puxa aqui, ó. E fala assim, papi. Eu falei, fala, Gianluca. Ele, Deus realizou o teu sonho. Eu falei, que sonho? Você não queria andar onde Jesus andou? Aí eu falei assim, filho, aqui é Egito, aqui é Cairo. Ele falou para mim assim, papi, você que ensinou para a gente, não foi? Que um dia o Herodes queria matar as crianças. E o anjo apareceu para o José e disse, pega Maria e a criança e foge para o Egito. Eu falei, é mesmo? Ele falou, papi, Jesus andou aqui. Eu falei, foi mesmo. E a pergunta para a gente já terminar, irmãos. Onde é o Egito? Sabe onde fica o Egito? É na África. E você sabe qual era o desejo que eu tinha no meu coração? De ir para a África. Então, eu queria dizer para você o seguinte, não existe lugar que você não possa ir. Não existe nada que você não possa fazer. Se Deus falou que um dia você vai fazer. Mas enquanto esse dia não chega, existe um fator tempo. Que o DNA vai nos dar equilíbrio para viver cada momento como um milagre que não será repetido, mas com graça, com alegria, com unção, com presença de Deus, irmão. Porque o melhor lugar para você estar, onde é, irmão? Está onde Jesus quer que você esteja. Quando o DNA entra no nosso coração, a gente entende que o reino de Deus ele é movido por 4 letras. Quais são? O, B, D, C. Porque quando a gente obedece, irmão, nós estamos felizes. Quando nós obedecemos, nós vamos dar fruto ali, nesse lugar. Eu sempre acho que é tão legal quando você chega numa igreja, aí tu chega assim meio mal na igreja, está passando dificuldade, aí tu chega lá no final, o pessoal está cantando, eu vou seguir com fé. E de repente, tu está malzão e tu olha um garoto assim, uma pessoa, uma família que você falou de Jesus, e Deus fala assim, ó, fizemos junto, lembra? Privilégio é você permitir Jesus andar através de você. Eu vou dizer para você onde eu tenho andado, vou terminar com isso aqui. Sei que a turma já vai tocar aqui, só um minutinho. Ô Renato não, Augusto. Eduardo, bota aí, por favor. Eu fui para o Borel, eu fui para o Egito, mas hoje, o lugar que eu tenho certeza que Deus quer andar através de mim é aqui. E é Rio de Janeiro, tá? Mas Deus sabe o quanto eu sonho de voltar para essa nação aqui. Você não tem noção, eu oro todos os dias. Eu sinto o cheiro dessas pessoas. Eu sinto o cheiro da comida. Às vezes eu me vejo andando ali. Mas há tempo para todo propósito. Mas isso não significa que enquanto eu não voltar para lá de novo, eu não tenho a responsabilidade de, a partir da minha cidade, fazer diferença.
como quem teve uma transformação com ele. Pode colocar, Renato? Renato. Pode? Um dia o caminho nos levou para um bairro chamado Jardim Gramacho. E dentro desse bairro, num lugar específico chamado Quatro Rodas, um local conhecido como Lixão. Particularmente eu não gostava muito desse nome e por isso toda vez que a gente fazia visitas a esse local, a gente sempre afirmava, eu vejo aqui um jardim. Porque onde tem pessoas tem jardim, depende do que tu vai semear. E um dia nós estávamos passando em um dos caminhos dessa comunidade, minha esposa parou diante de um terreno, olhou para uma árvore e disse assim, vamos comprar essa árvore, que é essa que você está vendo aqui no fundo. E eu olhei, no quintal só tinha muito lixo, um barraco e uma criação de porcos. E eu perguntei, como é que compra uma árvore? E ela disse assim, eu também não sei, mas uma coisa eu sei, que debaixo dessa árvore nós vamos ter boas histórias para contar. Compramos aquela árvore e ali surgiu a AJA. Sonhávamos com uma educação integral, onde a criatividade teria o seu espaço, onde as diferenças teriam visibilidade e o coletivo respeitaria a individualidade. Na AJA, cada criança é uma expressão única que vem do Criador. Aqui eles podem ser quem eles são, eles mesmos, com as suas características bem singular, porque acreditamos que tudo começa na criança. E nós sempre afirmávamos que nós não queríamos fazer um projeto para aquela comunidade, mas fazer um projeto junto com elas, com aquelas pessoas. Porque nós sabíamos que os mais vulneráveis, ele tem nome, ele tem rosto e ele tem história. Por isso trabalhávamos no empoderamento, gerando sustentabilidade. E isso só acontecia porque nós tínhamos amigos que acreditavam no que acreditávamos. A AJA tem crescido muito no seu alcance e nas suas propostas. Lembro-me que nós começamos com 12 crianças debaixo daquela árvore. E hoje nós temos 110 crianças e adolescentes que fazem parte de um programa onde eles encontram na nossa organização um lugar de aprendizado e de desenvolvimento com competência. Confesso que muitas vezes eu perco o sono só de pensar como é que nós vamos manter esses programas. Diariamente nós servimos mais de 180 almoços através da nossa cozinha solidária para essas crianças e esses adultos que trabalham com material reciclado. Aqui temos um programa de geração de renda e trabalhamos com o empoderamento da mulher e também dando a ela um acesso ao planejamento familiar. Estamos buscando investidores que apoiem a nossa causa, seja você uma pessoa jurídica ou pessoa física. Se você está buscando uma organização para apoiar, haja. Todo mundo tem alguma coisa para dar. A gente acredita que ninguém faz nada sozinho. E investir na AJA, com certeza, é investir em vida, é investir em justiça e transformação. Cremos que é possível ser e fazer também a diferença. Ah, lembra da árvore que eu te falei? Isso aí, essa árvore aqui atrás, temos contado boas histórias. Temos ouvido muitas histórias. Temos visto histórias sendo reescritas e simplesmente histórias sendo escritas. Então, pensa sobre isso. E com certeza nós podemos fazer diferença na vida de muitas crianças e adolescentes, com fé, com esperança e com amor. Haja, um abraço. Eu só quero te lembrar 3 coisas ali do vídeo. Quando nós chegamos ali 1 ano e meio só conhecendo pessoas, sabendo o nome, vendo, que tinha um DNA de Deus em nosso coração, que quando Jesus ele ressuscita, ele diz para os discípulos assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Esse é o segredo de missões. O segredo de missões não é o ir por todo mundo, é assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Como é que o Pai enviou Jesus? Por amor. Então tudo que nós fizermos em missões, se não for por amor, é obra morta. Se não for por amor, estamos correndo atrás do vento. Amor. E uma outra coisa que eu falo ali é que a gente não quer fazer alguma coisa para as pessoas, mas junto com elas. Jesus fez isso. Ele encarnou, ele chamou 12 e disse assim: vamos fazer junto.
Porque quando você faz junto e que você se retira, as pessoas têm a responsabilidade de continuar fazendo. As pessoas têm nome, têm rosto, têm história. Esse é o nosso papel. Meu papel é fazer junto com eles. Meu papel ali não é dar cesta básica, não é comprar bujão de gás, nada disso. Até porque eu não estou ali para dar nada para ninguém. Eu estou ali para fazer junto com eles. Não que eu não dê uma cesta básica, não que eu não ajude a comprar um gás, não. Muito pelo contrário. Quando você viu aquela marcenaria, nós começamos debaixo da árvore. Hoje tem uma marcenaria. Hoje eles estão fazendo de armários, já estão fazendo mesa, mas eles fazem isso para ganhar o seu próprio sustento. Isso é amor, querida. Isso é amor que empodera. Isso é amor de DNA, que vamos fazer juntos. Isso é amor daquele que Jesus falou para Pedro assim: o que vocês têm aí? Ele disse: pô, pescamos a noite, tentamos pescar a noite, não temos nada. Não tem nada? Não. Deixa eu te fazer uma pergunta, Pedro. De quem é esse barco? É meu. De quem é essa rede? É minha. E eu vou te fazer outra pergunta. De quem é o mar? De quem é o mar, irmão? De quem é o mundo? De quem é essa cidade? É dele. O que nós precisamos é somente ouvir ele dizer: joga para o outro lado. É obedecer. Você fica surpreso quando eu falo: nós servimos 180 refeições todo dia. É muito, mas nós começamos com 15, com 20. E era um projeto chamado AFO, arroz, feijão e ovo. AFO também é amor, fé e oração. 15, 20, 30, 50, 60, 180. E o que a gente menos serve hoje é arroz, feijão e ovo. Porque ninguém faz nada sozinho, mano. Existe uma cumplicidade. E quando a gente se posiciona em pensar em missões, a partir de onde nós estamos, você não tem noção onde essa igreja pode chegar. Por isso, às vezes, tem pessoas que olham, conversam com a gente e falam assim: cara, vocês estão demais, como é que eu faço? Começa com o que você tem. Tem gente que ia ganhar 300 pessoas no ano. Ganha o teu vizinho, pô, que sobe com você todo dia no elevador e tu não sabe nem o nome dele, pô. Fala do amor para aquele cara que te vende pão todo dia na padaria, que tu não sabe nem o nome dele. Me dá 10 pães aí. Pergunta o nome dele, pô. Estou falando de missões na prática. Missão que transforma a cidade. Que Jesus andou de cidade em cidade, mas era o mesmo amor. Que amor é esse? Pensa nisso. Nós vamos terminar no domingo à noite, né? À tarde. Pensa nisso. Agora a gente vai cantar uma música aqui, eu não sei que música, mas eu queria só te encorajar também o seguinte: além de pastor, de missionário, eu também sou camelô. Então todo o material que as crianças produzem lá está ali atrás. Se você quiser passar lá, passa. Tudo que tiver pintado lá vai direto para a criança, para o Natal delas. Tudo que não tiver pintado vai para o projeto, para o sustento das famílias que trabalham na marcenaria. Só para você saber. Então pensa nisso. Eu não vou fazer apelo, porque amanhã é que a gente vai fechar isso aqui. Missões começa a partir de onde nós estamos. É aqui que nós vamos refletir a glória do Senhor.